nesse podcast que nós teremos a participação especial do Cadu. Ficou um podcast muito rico em conteúdo e nós decidimos dividir o podcast, depois que terminou a gravação, em duas partes, para que você não possa perder nada do conteúdo que ficou realmente interessante. Então agora nós vamos ver a parte 1, espero que goste, e em breve nós teremos a parte 2 também. Então, vamos começar. Olá, bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. Eu sou o Cássio. E neste podcast nós teremos uma situação rara, inusitada, dentro da hotelaria. Pela primeira vez na história, temos mais RMs em uma reunião e uma discussão do que pessoas de vendas. Então, esse é um momento histórico para nós, RMs, finalmente poder se juntar em equipe e atacar uma pessoa só. Então, bem-vindo, Cadu, o nosso expert em vendas, que vai ter uma grande discussão. Vamos mover todas as pedras, abrir todas as gavetas e tirar todo o mistério do processo de vendas e das qualidades do vendedor. Então, Cadu, seja bem-vindo, sem pressão. Obrigado por participar. Depois dessa entrada, eu tô quase querendo correr, né? Porque de 3 RM e só um de vendas, quando só tem um de um RM, uma sala cheia de vendedores já é difícil com 3. Com 3, agora vai sentir a pressão do trabalho em equipe. Então, mas tá bom. Muito bom. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de dividir um pouquinho com vocês, espero atender a expectativa de vocês aí. Responder todas as perguntas do RM, que eu percebi que tem bastante, é uma pressão grande aqui, mas é uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, Rafa, Daniel e Cássio, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre vendas com estrategistas como vocês são. Ótimo, legal. Então, a ideia do podcast, para quem nos assiste, a gente vai discutir, ou nos escuta, né, depende da plataforma que você escolheu para acompanhar o podcast, é discutir muito o processo de vendas. Então, para muitas pessoas e para muitos hotéis, o processo de vendas é extremamente importante, mas ainda é uma caixa preta. Muitos sabem que é necessário, mas não sabem como funciona, quais são as dificuldades, quais são os desafios, e todo hotel que eu conheço precisa sempre vender um pouco mais. Então, a gente vai tentar conversar um pouco sobre o papel do vendedor e os desafios que ele enfrenta nos dias de hoje, né? Que tem muitas coisas novas acontecendo num ritmo rápido e essas transformações são constantes. Então, Cadu, vou começar com uma pergunta que é simples, que é fácil de resolver e que, como tudo em vendas, estrala o dedo e resolve. Então, a gente sabe, tudo estrala o dedo e resolve. Então, a gente sabe que em RM, a função de um profissional de RM tem mudado muito. E o estereótipo esperado de um profissional de RM tem mudado muito. Então, no começo do RM, o estereótipo era aquela pessoa de óculos que fica numa sala escura, comendo números de café da manhã, almoço e janta, sem muita interação pessoal. E a gente viu que, ao longo do tempo, comunicação se tornou chave para um profissional de RM ter sucesso, além da qualidade analítica. E aí eu te pergunto, em vendas, aconteceu a mesma coisa? O estereótipo desejado do vendedor tem mudado ou se mantém o mesmo daquele que é tradicional, daquela pessoa que sabe conversar, sabe se relacionar com as pessoas, mas que não tem muita habilidade analítica e para ser um pouco mais estratégico no negócio? O que você acha sobre isso? Eu acredito que, assim como a função de RM, você acabou de falar que houve essa evolução, né, de dentro da caixa para fora, né, porque você precisa se comunicar, não é só analisar. Vendas, eu acredito que vendas também sofrem essa mesma evolução. E hoje, na minha opinião, os vendedores que performam melhor são aqueles que são mais analíticos. Além da comunicação, além de saber se comunicar, se conectar, ouvir o cliente, entender as necessidades, entregar a solução que aquele cliente precisa, ele precisa analisar números também, precisa analisar dados. Então, que é onde o equilíbrio RM vendas, e a gente vai aprofundar nisso também. Então, esse papel de
do cara que, o bom vendedor, que conversa com todo mundo, é amigo de todo mundo. Isso facilita muito essa comunicação, essa relação com o seu cliente. Mas se esse cara sabe se comunicar e não sabe converter a venda, não sabe como fazer uma negociação para que atenda ambos os lados, a empresa que ele defende e o cliente, a empresa e o cliente dele, isso acaba faltando, né? Você fica só naquela relação do cafezinho, né? Vou lá, falo sempre, toda vez com aquele mesmo cliente, tomo café com ele, almoço com ele, e a venda, e a fatura no final, né? O resultado. Então, às vezes, na minha visão, é uma combinação desses talentos, de todas essas técnicas, né? Você ter a relação, saber se comunicar, saber ouvir, mas também saber analisar o lado de cá, até para fazer uma coisa que muitas vezes não se fazia no passado, que é demitir cliente, né? Aquele cliente não atende, né? Você pode manter uma relação, mas você não, né? Na sua meta ali, né? Ele não está contribuindo, não está te ajudando. Então, você manter relação, mas eu não tenho que a tal da saber fazer a curva ABC. Não é tão simples assim. Você precisa ser analítico, precisa ver números, precisa entender o seu cliente, o que ele te dá de retorno no faturamento, né? A lei da relação. Então sim, há uma evolução, sim. E hoje, na minha opinião, os vendedores que melhor performam são aqueles que são analíticos, que sabem analisar melhor os dados para ser até mais certeiro, mais assertivo numa negociação, chegar na ficha do cliente melhor preparado para atendê-lo, né? E dizer o sim ou não de acordo com essa análise feita previamente. Legal, interessantíssimo. Quer perguntar, Dani Cássio? Eu posso seguir? Vai lá, Cássio. Eu acho que de encontro com isso que dá com a pergunta do Rafa, com a resposta do Cadu, acho que essas duas posições, o RM e vendas, são muito vítimas de estereótipos e de coisas que foram construídas no passado, e a gente carrega, enfim, esses estigmas até hoje, e está tentando quebrar esses paradigmas. Um outro paradigma que eu enxergo, que às vezes a gente enfrenta no trabalho de RM, é que o nosso trabalho muitas vezes pode ser feito remoto, e muitas vezes é feito remoto de fato, e a gente não está, às vezes, 100% do nosso período trabalhado dentro da unidade. Muitas das coisas que a gente faz são trabalhos que muitas vezes as pessoas não estão enxergando quando a gente está fazendo. E às vezes as pessoas cobram, o gerente do hotel, as outras partes interessadas cobram a presença do RM. Não, vem aqui, participa, conversa. Mesmo que muitas vezes isso não impacte no resultado expressivo, no resultado da nossa entrega. Já por outro lado, a pessoa de vendas, eu enxergo uma cobrança pelo lado contrário. Já vi muito uma cobrança pelo lado contrário. No sentido de, se o vendedor está dentro do hotel, quer dizer que ele não está trabalhando. O vendedor tem que estar na rua, o vendedor dentro do hotel não está trabalhando. E pelas minhas experiências, os melhores profissionais de vendas que eu já pude trabalhar em conjunto eram pessoas que passavam muito mais tempo dentro do hotel, pensando e planejando suas ações, e muito menos tempo saindo na rua com os clientes. Como você enxerga isso? Tem essa cobrança mesmo? Você acha que tem que ser essa divisão? Tem, como você falou, tem esses estereótipos criados, né? Porque, assim, a hotelaria é tradicional, né? Tem uma tradição, tem uma forma, tem uma regra, e isso vem, é difícil de quebrar algumas tradições, algumas coisas que... Mas por que funciona assim? Porque sempre foi assim e ninguém questiona. Então, assim, e as coisas evoluem, as coisas não ficam paradas, né? Então, nesse sentido, realmente, eu sempre, é onde eu costumo dizer que é onde essa cobrança do vendedor que tem que estar na rua o tempo todo, essa cobrança é onde surge, por exemplo, coisas que eu critico muito, que é a tal da meta de visita. Então, você cria metas de visita para o cara ficar na rua. O cara não tem o que fazer, o cara vai aí você, o que é? Você acaba forçando o cara a criar uma situação para estar na rua, para só entregar um relatório com um monte de contatos. E o que converte? Aí, né, voltando à análise, tá? Eu fiz 1000 visitas no mês.
Tá, ok. E desses 1000 visitas que você fez, o que gerou de resultado? O que faturou? O que teve? Como que tá? O que converteu? Né? Eu tive um gerente que, lá em 2005, eu vi isso, que me falava assim, eu não quero um saco de suor no final do mês. E essa questão da vida, assim, eu quero o resultado. Então, assim, até hoje eu lembro dessa frase, eu penso assim, tá, tudo bem, fez, aconteceu e fez milhões de visitas, tá aí. Você me entregou um saco de suor, o que eu faço com isso? Né? Então, assim, e é como você falou, aquele vendedor que usa essa questão de ser mais analítico, de se preparar melhor, ele está dentro do hotel, primeiro, sabendo o que está acontecendo no hotel dele, também está conhecendo o produto que ele vende, está vivenciando ali a parte administrativa, ele está dentro da unidade. Eu já fui de unidade por 6 meses, depois eu fui para a parte cooperativa, aí eu fui mais macro, né? Mas dentro da unidade, tem uma série de coisas aí que você aprende também, que te ajuda na hora de vender, né? Mas aí, falando da venda em si, o cara vai se preparar, o cara vai ver quem é o cliente a curva ABC que eu acabei de falar, quem é o cliente que eu tenho que atacar, quem é o cliente que eu não tenho, quem é o cliente, eu vou analisar aquele cliente que perdeu. E quando eu sair para a rua, esse vendedor vai ser mais assertivo, né? É que também existe também alguns tipos de vendedores, né? É que você tem na cabeça do vendedor o hunting, né? Aquele cara que prospecta o tempo todo, que tem que ficar em cima, que tem que fazer. Existe esse perfil, né? Existe esse cara que vai bater de porta em porta, o vendedor de baú, que eu sempre falei, assim, o cara que vai bater de porta em porta e vai procurar a venda, que é o hunting, né? Que é o cara que está procurando o prospect, né? Hoje não se tem muito disso, é necessário também. E hoje também é feito de uma outra maneira por aqui também, por telefone, o inside sales que tem aí. Então, a coisa evoluiu também, né? E tem essa questão do tradicional vendedor, bom é vendedor que está na rua. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode fazer uma agenda de visitas que vai durar meio-dia e depois ele tem que inventar mais meio-dia para fazer. O cara está sendo honesto, ele indo para o hotel, de estar lá fazendo relatório, ele está fazendo... E às vezes nem precisa estar presencial também. Assim, às vezes você nem precisa, pensando um pouquinho mais custo de empresa, é muito mais barato se esse vendedor, se esse cara for um cara bom de argumentação, um contato por telefone, um e-mail, a tela que existe hoje, assim, não vai gerar custo para a empresa também. Ele pode performar melhor, né? Em cima de análise, ele vai fazer o contato. Então, assim, na minha opinião, é uma desconstrução, Cássio. Assim, como o RM é aquele cara fechado que só vê número, né? O Rafael falou, come número o dia inteiro e não se comunica com ninguém. Mudou. Vendas também. É uma evolução. Então, é uma mescla dos dois, né? Você tem que ter o contato pessoal, sim, que é importante, sim, gera confiança, o olho no olho, né? Estar olho no olho. Porém, chegar só no olho, sem nenhum conteúdo, sem entender o que está fazendo ali para cumprir uma meta de visita, por exemplo, né? Você tá, é um gasto da empresa, aí é um custo da empresa que não vai ter resultado. Aí é o saco de suor mesmo. Então, é desconstruir essa imagem e sempre focar, no meu caso, eu sempre foquei nisso, no resultado. Se o cara faz 10 visitas, 5 visitas, faz uma visita, é o resultado, né, que ele vai entregar, né? Como se é presencialmente, se é dentro do escritório analisando, como fala, né? Quando você vai derrubar uma árvore, você deveria passar mais tempo afiando o machado, né? Você passa mais tempo afiando o machado, e aí você é mais preciso para você dar a machadada. Você vai derrubar menos energia, menos tempo, então você automatiza isso. Então, é mais ou menos a análise com o vendedor, né? Aquele que se prepara melhor, ele vai sentar, porque existe uma matemática, né? Uma ciência, né? Tantos contatos para gerar um lead, desses leads, tantos mais tantos, para ele vai gerar conversão. Tem algumas matemáticas, algumas ciências aí no mercado que são técnicas, né? Então, preciso fazer outro dia eu vi 4 almoços para ter 2 leads, desse lead, 2 leads, um converter. E tá legal. Então, se é assim que funciona, eu vou seguir essa técnica. Então, o que adianta eu estar na rua fazendo
milhões de contatos, mas a minha conversão não tá rendendo. Então, na minha opinião, são duas coisas: desconstrução e a evolução natural das coisas para a atualidade. Não sei se eu me Não, estendi. Não, ótimo. Tá ótimo. E muito legal, Cadu, essa sua abordagem, que eu acho que entra num ponto que você falou, que é um ponto muito, é um outro, pode ser um estereótipo, pode ser um paradigma, a gente tem diversos nomes, mas que é sobre as metas de um profissional de vendas, que eu acho que todo profissional de vendas deve ter trabalhado, deve trabalhar atualmente com alguma meta, ou várias. E é o que você comentou. Eu também já tive muitos profissionais de vendas que tinham meta de visita. E aí o que a pessoa faz? Ela inventa visita. Ela acho que tem um lado que pode ser positivo de fazer, a pessoa se desafiar a visitar, mas se você tem que cumprir essa meta, chegou dia 20 ali, você olha, você fala, fiz 50%, vou fazer os outros 50% nesses últimos 10 dias, porque é a meta. Assim como a gente vê profissionais que têm a meta de market share, de aumento de room nights, que às vezes são contraditórios com outras necessidades da própria empresa, do próprio hotel. Então, como que você vê na sua carreira, nos exemplos que você tem de profissionais que você vê, essa dinâmica de metas que os profissionais têm versus as necessidades dos hotéis ou das empresas, e como fazer isso ser melhor? Quais seriam as possibilidades disso ser traduzido em um resultado de trabalho? Boa pergunta. Eu ia até falar sobre isso no seu começou a falar. Cara, eu acho assim, existe. Aí eu vou voltando, vou focar muito nessa questão do tradicional, né, do hotel tradicional e dessa desconstrução e dessa evolução. Acho que assim, os setores, independente de quais sejam, eles têm que se conversar. Acho que a meta é única do empreendimento, do hotel. Qual que é a meta do hotel? É uma meta única. Todos têm que conversar do mesmo jeito. Então, assim, você falou a meta de visita. Seria mais inteligente cobrar a meta de resultado de faturamento? Olha, você tem que faturar tanto. Porque o cara vai pensar. Porque o cara faz a visita, o cara está preocupado em fazer a visita. O cara que não tem uma visão, que é júnior, ou enfim, eu não estou colocando caráter, nem nada. Mas assim, o cara, qual que é a meta dele? É a visita. Vou fazer a visita. Essa meta de visita vai chegar naquele faturamento? E aí, linkando com o tema que estamos aqui, RM, então, assim, é onde essa comunicação vendas RM tem que funcionar. Se o RM vai ser cobrado para aumentar a diária média, como que eu vou ter uma meta, como que vendas vai ter uma meta de visitas ou uma meta baseada em room nights, por exemplo? Alguma coisa aí vai se perder no mesmo caminho. Aí onde cria a confusão. Então, assim, acho que a meta é a única. Por isso que eu entendo todo um ecossistema. Todo setor, um depende do outro. Todos têm que caminhar para o mesmo lado. Então, assim, eu vejo como comunicação. Se eu tenho uma meta de visita, existe um RM e ele tem meta de diária média, a gente vai converter. Ou vamos colocar mais simples, né? Um tem vendas no night e RM diária média. Vai dar choque em algum lugar. Porque um quer volume e o outro quer qualidade. Ponto. E aí, como que você equilibra isso? Então, vai ter a briga. Aí tem uma gestão, aí tem uma cultura organizacional por trás, aí tem um entendimento do negócio. Então, assim, as metas têm que ser uma meta única e cada um dentro da sua responsabilidade. Então, a meta é diária média, por exemplo, então o RM vai criar estratégia para entregar para vendas, e vendas vai ter essa mesma sinergia de vamos aumentar a diária média, então é focado no resultado e vai ter uma união aí, vai ter uma ajuda, não vai ter um confronto. Então é onde eu estava falando de conversar entre as áreas. Se eu tenho que sentar, eu tenho que comunicar, se existe um profissional, que é um RM dentro da unidade que eu trabalho, eu tenho uma negociação. E a gente tem uma mesma meta, um cliente X, que tem um volume
com um corporativo que vai dar um volume de X mil por mês, mas ele tem um budget de tanto, usando o que o presidente falou agora, tem um budget de R$ 200, e a diária média precisa ficar dentro ali, 250, enfim, preço que estipulou. Tá. Vem cá, Daniel, Cássio, Rafa, vem cá, eu tenho essa situação aqui, eu tenho esse cliente, ele tem esse potencial, ele tem esse budget, vai gerar um faturamento de tanto por mês e tal, só que na estratégia aqui, tem como mexer, vai ferir, vai dar para tirar isso de algum outro lugar, dá para mexer aqui e a gente senta. Então, assim, essa comunicação. Então, se eu tenho simplesmente, eu estou preocupado em ir lá, desse faturamento, eu vou perguntar para esse meu cliente, quantas noites você vende por mês? Sei lá, 1000 noites por mês. Tá. Eu tenho meta de noites, de room nights. Eu estou preocupado com que tarifa que eu vou pôr lá. Para atender o cara. Não estou preocupado. Sim. Se está alinhado às metas e ao faturamento, a gente senta e conversa. E aí dá aquela briga com o RM, aí fica aquela questão. O RM não deixa negociar. E aí a briga aí também tem uma questão também daquele vendedor que é o vendedor de preço, né? Ele não está nem aí, né? Tem o cara da meta, né? Que reta de visita, e tem aquele vendedor que só vende preço, né? Ele não entende a estratégia do hotel, ele não tem, ele tá solto. Vou vender, aí depois não fiz a venda, porque aquele cliente não tinha budget para comprar o meu hotel, não era o cliente do meu hotel, enfim. Aí a linguagem de vocês, a segmentação, tudo aquilo que vocês falam. Aí eu vendas, vou culpar quem? RM não deixou vender. Ixi, quantas brigas eu já não vi assim. RM não tem com aquela tarifa, como é que o cliente ia fechar? Como caro desse jeito, cara? Como assim? Primeiro, uma coisa que eu critico muito, se eu sou vendedor, estou vendendo meu hotel, estou ali vendendo. Como é que eu posso dizer que o meu produto é caro? Já começa por aí. Tinha que ser o último a falar isso. Por aí. Não, mas está caro. Pô, mas não é você que está vendendo o negócio? Você mesmo está falando que o seu produto é caro, é isso mesmo? Quer dizer, essa venda vai acontecer? Não vai, nunca. Ah, mas porque o concorrente não sei o quê. Cara, como eu tenho uma vivência hoje fora hotel, eu presto serviço de vendas para hotel. Então, você vê alguns cases, algumas coisas, que assim, mas o hotel está fazendo a tal tarifa. Tá. Claro que hoje, com a cabeça que eu tenho, com toda essa vivência que eu tenho, tá. Mas você sabe a realidade dele? Se ele está cheio, se ele está vazio, qual o custo dele, se a ocupação dele está boa, se não está. Você está vendo só a última linha, que é o preço, que é importante dentro de uma análise, mas tá. Mas ele está vendo isso para cima ou para baixo? Mas ele está vendendo a R$300, eu também posso vender a R$300. É um mid-scale e o meu hotel é um hotel econômico. Eu quero vender a mesma tarifa do mid-scale. Vai funcionar? E o contrário também. Mas é porque eu sou... Cara, mas posiciona o seu produto, né? Você não sabe, o preço é uma das variáveis. Então, nessa questão de meta, né, para não ficar muito abrangente, eu acho que tem que conversar, tem que ter uma direção única. Tem que estar alinhado. Não adianta vendas ter uma meta, RM ter outra, até porque eu não vejo vendas separado de RM, tá? Na minha cabeça, não funciona. Não funciona, trabalhar junto o tempo todo. Faz parte, um precisa do outro, um agrega o outro em talentos diferentes. Então, não dá para ter cada uma meta diferente, isso pode sim impactar e muito negativamente no resultado de um hotel. Então, assim, e aí eu puxo para a questão, aí é gestão, é liderança, é cultura organizacional, é tudo isso que tem que estar alinhado, que infelizmente hoje na hotelaria a gente vê que tem uma deficiência aí nessa questão de gestão, de ter uma cultura organizacional, de entender o hotel como uma empresa que tem que dar resultado, então assim, que está todo mundo alinhado, um objetivo só, e normalmente tem essa questão mais tradicional, tem essa disputa, né, das áreas, né, porque eu tenho que vender mais que RM tem que errar vendas,
Aí os estereótipos, aí é a questão da desconstrução. Para complementar, Cadu, isso que você está falando, acho que devia ser uma das coisas mais básicas, a gente já discutiu outras vezes, porque eu acho que além disso, além de RM e vendas, beleza, vendas está sendo cobrada por room nights, RM está indo lá atrás de volume, e RM está sendo cobrada por diária média e está vendendo por um canal X. E já o financeiro já não queria que o RM vendesse por esse canal, porque esse canal gera muito custo. Então tá cada um correndo para um lado com uma corda segurando todo mundo no meio, assim. Exatamente. Deveria todo mundo sentado e discutindo junto as coisas, que são coisas básicas, e sei lá, da gestão, entre aspas, da gestão de todos, assim. De maneira geral, que às vezes não funciona na hotelaria, né? Não sei, é uma coisa tão simples, que é partir do básico pro resto, mas não vai. Cada um vai com a sua meta e faz o possível para bater sua meta. Se aquilo vai de encontro com o total, com o todo do hotel, ninguém sabe. Isso é um ponto interessante, porque quando você pensa lá, eu sou o dono do negócio, como proprietário em si, ou como gerente do hotel. E eu tenho que usar os recursos disponíveis que eu tenho para atingir um determinado resultado, desejado ou estipulado por alguém. E às vezes eu sinto na hotelaria que num começo, num passado distante, você tinha, sei lá, uma carta na manga só para usar, sabe? Então toda relação de sucesso de um hotel, vou ser bem simples no exemplo, mas era, por exemplo, estar com uma boa relação com uma agência de viagem. Então eu tinha uma agência de viagem que me vendia, essa relação rolava e tudo certo. Aí o tempo passou, o mundo ficou complexo, e eu sinto que os hotéis foram obrigados agora você precisa ter RM, agora você precisa ter marketing direto, agora você precisa ter uma equipe de vendas. E os hotéis, os negócios foram agregando essas características sem saber para que servia. E sem saber como que isso agregava no total. Então começou a ter essas pessoas, sei lá, vamos pensar se fosse um hotel de rede, que a sede falou, agora você precisa de um RM. Aí o gerente recebia esse RM e não sabia o que fazer com ele. Mas tinha que, ao mesmo tempo, justificar para o investidor. Por que está gastando X de dinheiro com RM? E aí, para justificar com o investidor, você começava a dar uma meta para o cara. Então, assim, a minha equipe de vendas já traz dinheiro. Pensando no volume, né? Traz volume igual dinheiro. E o RM precisa de alguma coisa. Eu não posso falar que ele vai trazer volume também. Então, qual meta que ninguém está olhando? Diária média. Então, diária média dele. Passa a meta. E qual que é do financeiro? É controlar custo. Então controla o custo aí. Aí interfere no trabalho do outro. Qual que é do marketing? De fazer propaganda. Então o vender direto é a única exclusividade dele. E aí cada um fica com essas micrometas, porque você justamente não sabe como utilizar todo mundo junto para dar resultado. E aí no final dá conflito. Porque é impossível você analisar pedaço por pedaço e perfeitamente tudo se alinhar sem nenhum ajuste. É impossível você fazer isso com qualquer coisa. Sei lá, desmonta um brinquedo e começa aleatoriamente a colocar as peças no lugar, sem saber a função de cada peça. Uma hora o brinquedo não junta mais, sabe? Fica buraco, fica um parafuso a mais ou a menos. E eu vejo isso, que a maioria dos problemas é que as pessoas não sabem a função. Igual o Cadu falou. Você dá uma meta de visitas pro cara, você estimula o cara a fazer visita do cafezinho. Você estimula ele, às vezes, até queimar a relação com o cliente, só porque o cara tem que ir lá dar oi para ele. Porque um dia fizeram a conta que, sei lá, de a cada 10 visitas, 5 vira... Estou dando um exemplo, tá? O Cadu vai me corrigir se estiver errado, mas cada 10 visitas, 5 viram uma segunda visita, 3 viram uma negociação e um contrato. Então, se a cada 10 um contrato, você tem que fazer 30, sei lá, eu preciso de 3. Só que aí, se o cara se preparar, ele não precisa ir naqueles outros 9 que não tem nada a ver. Ele pode ir naquele 1 ou naqueles 2, 3 que tem muito potencial de fechar e gastar mais energia com os caras certos do que ficar dando tiro para todo lado. Então, você fica dando metas aleatórias para as pessoas, uma hora vai dar conflito, entendeu? Você entende, RM tem que aumentar a diária média. Só que a diária média é uma combinação de vendas, né? Diferentes valores de vendas. Então, você fala para o vendedor, olha, eu preciso de clientes que pagam R$250.
Aí o cara que é o vendedor vai receber essa informação, se ele for um cara que entende do negócio, ele sabe qual cliente que paga 250, qual cliente que paga mais ou menos 200, 150. Então, nesses 150 ele nem vai. Então, daquelas 10 visitas que ele tinha que fazer, ele só vai fazer 5, porque, sei lá, metade paga só 150. Então, ele consegue focar naquilo que importa. Então, você junta as coisas. Eu sinto que, às vezes, isso não acontece. Que as pessoas não sabem a função de cada um para usar da melhor maneira. E eu, como dono, se eu fosse o dono do hotel, eu ia ficar muito decepcionado, para não falar outra palavra, de dar dinheiro por uma coisa que não é usada direito. Mesma coisa que, sei lá, eu te dou dinheiro de vale combustível e você vai pegar metrô. Eu ia ficar bravo com isso. Por que eu tô te pagando combustível saindo de metrô? Então, mas é de isso que carro. acontece. É o tradicional. É exatamente, mas é isso. É tipo assim, é o conceito, né? É o que você montou o quebra-cabeça. Ah, agora eu preciso de um RM. Mas para que precisa de um RM? Não sei. Falaram que tem que ter um RM aqui. Um contrato esse cara aí que tem que ter um RM aqui. Então, o que ele vai fazer? Não sei. Põe ele aí. Agora precisa ter marketing, porque agora o marketing digital e tal. Tá. Aí eu vejo no conceito. E aí é o que você falou muito bem, assim. Vendas engloba tudo isso. Cada um com suas possibilidades, né? Um é ferramenta do outro e assim vai conversando para ter. Mas a direção é do dono, do gestor, do líder, seja ali, que vai dar direção e vai contratar as peças-chave, vai ter as ferramentas necessárias e usá-las da forma correta, né? O que normalmente não. Ah, precisa ter um sistema, sei lá, de distribuição. Tá, ok. Trata a ferramenta de distribuição. Aí eu já ouvi numa famosa de mercado, contratei ela, tipo uma OTA. Sabe nem o que contratou. Quando falaram que tem que contratar, achou caro, porque aí que acha tudo caro, porque não entende. Caro. Não vê o valor das coisas. Não vê o valor, não sei o quê. Tem que ter isso aqui. Tem. E quando aqueles hotéis que tem tudo e não usa nada, isso não funciona. Mas você usou? Teve muito hotel que você falou do sistema de distribuição, que ele contratou, aí ele vem, sei lá, no site dele, e, sei lá, talvez em uma operadora que nunca compra, ele continua alimentando a Booking Expedia manual. É justamente, se você tem um sistema de distribuição que não faz pelo menos Booking Expedia, ele já não serve. Tipo, já joga fora. Né? É que hoje é mais, O mais básico atualmente tem que ser isso. Mas assim, mas existe isso. Então, assim, aí dá esses conflitos de vendas, que vendas funcionam, é porque vendas fica muito dentro do hotel. É que, cara, se você tem uma direção, e outra coisa, aí dentro, né, no texto, no contexto todo, do estereótipo do vendedor, né, do cara de comunicar, dessa evolução. Pô, às vezes você não precisa nem ir no cliente, pô, é uma ligação para identificar se aquele cliente é ou não é. Aí eu posto lá, o inside sales que eu falei, é entender das técnicas, como fazer. Quando você foca no resultado, assim, como o meio aqui, como vai acontecer, não importa muito, vamos dizer assim. Se o cara vai estar presencialmente, se o cara vai sentar na frente lá do Daniel para fazer a negociação, ou se eu vou ligar para ele, Daniel, e tal, eu sou do hotel tal, você tem demanda, eu vi que você tem uma demanda aqui, me explica, faz essa conexão, né? Faz esse primeiro contato e tenta ali, não é fácil assim como eu estou falando, mas tenta ali identificar, mas assim, você usa, né, as ferramentas que você tem, ainda mais hoje, século XXI, conexão, tudo, você fala com todo mundo, no mundo inteiro, não precisa estar presente, né? É importante a presença, mas assim, é entender como, né? Primeiro tem um conceito de tudo, né? Entender o como, entender as ferramentas que você tem e usar isso, né? Mas isso dá trabalho, tem que pensar, tem que, né? Isso dá trabalho, né? Então, e normalmente... Trabalho nem sempre é a primeira opção, né? Se dá trabalho, deixa para lá. E exatamente, Cadu. É muito legal essa abordagem. Acho que é muito complementar o trabalho de vendas e RM, e é o que a gente falou, para que esteja todo mundo no mesmo objetivo, que é aumentar a receita do hotel, é aumentar a presença, seja qual for, tem que ser todo mundo na mesma direção. Aí o complemento é muito importante, muito, muito legal ver esse ponto. Agora, falando em conflito,
Aí a gente dá uma diretriz, né? Chama ali o cara de vendas, que passa o tempo todo, teve um duro trabalho para montar uma relação com alguns clientes, para trazer, tirar da concorrência, trazer para o hotel, posicionou legal. E aí a gente fala, olha, precisamos aumentar a receita, né? Precisamos aumentar a diária média, aumentar o faturamento aqui do nosso hotel, mas a gente já tem uma boa ocupação, precisamos aumentar a diária média mesmo, o preço. E aí você fala, beleza, eu sou a ponte ali com o cliente, que o cliente é seu colega, é seu, né, seu conhecido, você criou aquela conexão e ele te fala, Cadu, eu preciso de um planejamento aqui para reduzir meus custos. E quando o cara de vendas está ali, né, contratado do hotel como ponte do cliente e provavelmente lida com esse cenário, que eu acho que não é incomum, não é uma vez na vida que isso já aconteceu. Quais são os cases que você tem disso? Qual é a dica que você tem para quem enfrenta isso? Porque eu posso dizer que a gente, eu como RM, falando de mim, às vezes eu analiso ali e falo, cara, o hotel está vendendo muito bem e a gente tem clientes que estão pagando mais, clientes que estão pagando menos. Vamos focar nesses clientes que estão pagando mais. Ponto. Aí, outra análise. Já foco em outra. Para mim, a decisão está feita. E aí, dá lá para vendas, boa sorte. Você negocia e você vai ver. E aí, como você lida, né? Como você vai lá, o cliente te pedindo redução de custo e você vai apresentar para ele um aumento de tarifa, né? Pergunta fácil, hein? Pergunta fácil. Essa é fácil. Cara, eu acho assim, quando você fica muito focado no vender preço, você vai ter um problema, porque você vai ter que aumentar e aí você perdeu. O cliente está te comprando por quê? Porque você é o mais barato? Porque está perto da onde ele tem que ir, da necessidade dele, ou ele tem uma identidade com o seu hotel, com experiência, o que seja. Normalmente, quando tem esse pedido de redução, né, é difícil, porque o cliente vai sempre puxar. E a gente, né, aquela guerra o cabo de guerra, né? Acho que aí é fazer o cara entender, o cara te compra. Eu vou pegar um exemplo meu, real, de um hotel, de uma cidade, enfim, que a gente tinha que ele é o hotel, até hoje ele é o hotel da cidade. Ele é a referência de hotel da cidade. E aí eu tenho um cliente que tem daqui de São Paulo, que compra muito ele e tal. E sempre foi uma briga, porque é um cliente que tem um volume considerável, grande, e um budget lá embaixo, como sempre, né? Aquele budget pequenininho. E toda vez que você vai renegociar a tarifa, é uma briga. Porque tem que aumenta custo, aumenta tudo e tal. E aí sempre senta na frente do cliente, olha, mais uma vez, tem que aumentar. Você não aumentou seus custos? Você não teve que aumentar isso? Assim, eu Cadu, posso falar de mim, né? O que eu fiz? Tento mostrar o valor. Olha, primeiro, quando você vende seu produto, você tem aumento também. Você não fica num preço fixo, né? Ele oscila tudo. Esse hotel especificamente, ele é o hotel da cidade. Todo mundo quer ficar lá. É o melhor hotel da cidade. Ah, porque o concorrente, tá? Quem é o concorrente? Está muito distante. Então, assim, o cliente também tem as armas dele. Então, assim, ok, você quer trocar a qualidade que você tem com o meu produto hoje, né? Para ir para outro, é uma escolha sua, ok, beleza. Vamos brigar, né? Não gostaria que você... Mas se você tem né? Aí você apela pô, mas o seu CEO fica lá, enfim, aí você conhecer, tendo as informações, é fácil de sentar. Mas eu acho que a melhor saída, eu acho que não tem uma resposta certa aqui, porque se a fórmula, eu ficaria para um bilionário, venderia a fórmula e faria isso. Eu acho que a melhor postura é de verdade vender o valor do cara, do seu produto para o cara. Eu acho que não é todo mundo, só fala vender valor. O que é o valor? Você não sabe o que é o valor do seu produto, você tem um problema realmente. Então, assim, fazer para o cara. E assim, aí, usando um pouquinho das técnicas aí que eu já fiz, algumas lives e tal, é entender também, assim, antes, sempre falando com o RM, né? Você fez a sua análise aí e fala, foca, Cadu, eu quero só esses caras aqui, os mais caros. Esse aqui você tem que ir lá e aumentar. Peraí, Daniel, vamos sentar aqui, antes de você sentar na frente do cara, qual que é a proposta, né? O que vai fazer? Se a gente perder, tudo bem, você quer que aumente esse cara aqui, mas assim, se a gente perder esse cliente aqui, ele vai impactar aí a análise.
Aí sou eu, Cadu, com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Vem cá, eu não sairia. Então, primeiro senta, Daniel, tá bom, você quer isso? Beleza, deixa eu entender o que você quer. Ó, esse cliente aqui é apertado, usando esse case, ele vai... Se a gente perder ele, qual que é o impacto que dá? Se endurecer, não tiver negociação, tiver que aumentar, vai dar impacto lá na frente, a gente consegue... Aí você, com certeza, vai perguntar, você tem outro cliente para substituir? Não sei, vamos atrás, vamos ver, né? Então, assim, é o diálogo. Exato. Então, na frente do cliente, dialogar com ele. Olha, meus custos aumentaram, né? Tá assim, eu preciso aumentar 5, 10, 15%, sei lá, da sua tarifa para uma próxima temporada, um próximo período. E aí, sentido o cara. Né? Aí é a relação de vendas. Se você tem a relação, ele entende, ele compra você, porque ele entende o valor que o seu hotel tem, ou porque ele está próximo, ou porque a experiência, o que seja, mas ele tem algum valor, o seu hotel tem um valor além do preço, de ser o mais barato ou não, de atender o budget dele ou não. Né? Então, nesse caso, desse hotel específico, foi assim, eu sentei e falei, olha, e sabe aquela coisa, você entende na frente do cliente, o cliente falou, porque não tem negociação, porque é duro, porque não sei o quê, porque é sempre mais caro, não sei o quê. Sim, ele é o mais caro da cidade porque ele é o melhor hotel da cidade. Ponto. Posicionamento. Por isso que ele é mais caro. Mas a sua tarifa, aí você começa a ver aí você começa a mostrar o que ele já tem. Mas a sua tarifa especificamente, olha, eu vendo aqui, a sua tarifa está aqui. Por quê? Porque você tem um volume, você tem isso, você tem isso, você tem isso, tem isso. Só que assim, eu preciso aumentar. A sua tarifa já está há X tempo nesse período. Nesse X tempo, meus custos aumentaram. Então, quanto mais argumentação você tiver para o cliente, ele vai ver valor também, né? A não ser que o cara seja preço, aquele negociador de parafuso, né? Que quer preço, e quer ou não quer e acabou. Mas se você sentar e conseguir se conectar com o cara para entender, explicar também o seu lado, dói aqui também, né? Não é o que você sente, você dói. Então, tem como equilibrar isso. Se vai aumentar, se não vai aumentar, se vai reduzir, se vai... Não sei. Mas eu acredito nessa transparência, né? E essas informações sempre na frente do cliente. Olha, aqui, eu sou um negócio, eu tenho sua tarifa já está, sei lá, 2 anos sem aumento, eu preciso posicionar pela relação. Hoje, e aí, numa realidade atual, o volume, hoje não existe mais aquele volume contínuo, a não ser que a empresa seja do lado do seu hotel, aí não tem como, mas assim, então, oscila muito, né, até pela oferta que tem, dependendo do mercado, tem uma oferta muito grande, e não tem um cliente que te garante, olha, eu vou te faturar 100 mil por mês. É garantido que ele vai faturar, não vai faturar, não tem como garantir. Muito difícil. Não tem como. Mas isso que você falou, desculpa até cortar, Cadu. Isso que você falou de conhecer o cliente é uma coisa muito importante, porque quando a gente, vou falar pelo menos da minha percepção, tá? Quando a gente pensa, o cliente na hora de negociar, a gente imagina que o cliente não tem nenhuma necessidade do lado dele, que é só qualquer hotel serve. Como se o cara que é o comprador ou o gestor de viagem, ele não tem nenhum stakeholder para agradar. Porque da mesma maneira que ele tem que cortar custo, né, tem essa métrica, a gente falou de métricas das pessoas, ele tem essa métrica de economia, de saving, etc. Ele também tem a métrica de satisfação do viajante, de padrão de qualidade, de standard, de menos distância. Tem uma série de outras métricas que nem sempre o mais barato do barato atende. Porque se o mais barato do barato atendesse... Nunca atende. Normalmente provavelmente ele já seria o cliente daquele cara. Então, a gente... E quando negocia, eu acho que um estereótipo muito forte que existe é que você negocia muitas vezes com a pessoa que não vai usar. Normalmente é isso. Você tem um gestor de área, ele não usa. Um comprador, ele não usa. Ele não é o usuário do seu hotel. Exatamente. Ele pode viajar para algum destino, mas ele não viaja para todos. Talvez para conhecer, se for o caso, se muito, mas ele não viaja para todos. Então, quando você negocia com esse cara, eu acho que aquele apelo emocional é menos, porque ele não é um usuário. Não é ele que vai ter que ficar naquele hotel que custa R$20 do lado do terminal de trem que tem tiroteio.
porque a empresa quis economizar R$ 50 na hospedagem, não é? Não é ele que vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê do nosso lado como hotel, como fornecedor. Mas do lado dele, ele escuta reclamações também. Que o hotel é longe, que o hotel tem baixa qualidade, que a comida é ruim, que é barulhento, que XYZ coisas. Ou que os clientes querem ficar naquele hotel que tem a marca X, que tem aquele programa de funcionalidade Y, a Eu tenho um qualidade case Z. nesse sentido. Uma vez eu sentei com um gestor de viagens, é famoso no mercado, é gestor de viagens. Aí estava negociando um hotel X aqui em São Paulo. E aí tinha uma negociação e tal, e aí o hotel X deu uma tarifa X% abaixo da sua. Aí eu parei e falei, mas que hotel? Mas esse hotel tá no centro, você tá... Cara, e o custo de deslocamento? Né? Isso não é a minha área. Minha área é negociar hospedagem. Ele Essa era área de só transporte. geramento. E não, isso não faz parte. Mas a pessoa mas alguém vai olhar e vai falar assim, por que o custo de deslocamento aumentou tanto? E aí no segundo momento, tem isso, aí no segundo momento, e além disso, do hotel era um hotel de economia, de mais econômico. Um mesmo, hotel bem. Putz. Aí eu perguntei, você conhece o hotel? Não, eu estou procurando preço e tal, não sei o quê. Aí choveu de reclamação. Choveu, porque tem isso mesmo. O viajante vai. Ainda mais atualmente, nesse século XXI, viajando, né, essa questão do wellness, tem que cuidar do colaborador, essa questão que é fato, tem que cuidar mesmo, tem que assistir a sua casa e tal, o cara vai reclamar. Isso às vezes eu soube que isso é negociado na contratação. Você vai viajar, vai ficar. Então, assim, você tem. Dependendo do nível hierárquico que você tá, você tem mínimo de expectativa. Exatamente. Não pode ser hotel menos que isso, avião menos que isso. Então, assim, e aí entra nessa questão de, mas ficou no preço, não aumentou. Tem a cobrança do lado de lá, foi perfeito também, de você olhar o lado de lá, e tem esse tipo de case, como eu já falei, eu falei, tá bom, então, esse curso, eu lembro como esse curso não é meu, a minha área é isso, eu tô pensando no saver da minha área. Aí entra no que a gente falou do hotel, né, as áreas não se comunicam, todo mundo então, assim, cada um tem uma área, uma Falando questão. em metas diferentes, né? Exatamente. Só para fechar, acho que para mim, assim, se você está escutando o podcast, só 30 segundos, escuta esses 30 segundos. É conhecer o cliente. Acho que quando você conhece o cliente, que você falou lá no começo, o vendedor que conhece o cliente não precisa fazer visita de cafezinho. Afia o machado antes de cortar a árvore. É isso, você vai no cliente sabendo que os hóspedes que você recebe, sei lá, vamos supor que seja um hotel mid-scale, são gerentes, supervisores, têm um certo nível hierárquico, onde eles têm uma opção de escolher, onde eles não podem ficar em um hotel mais barato. E aí você chega no comprador, e o comprador fala assim, não vou mais comprar você, que custa 300, vou comprar o vizinho, que custa 150, e você sabe que na mesma categoria, isso não é uma ameaça para você. Porque se você sabe que se ele decidir por lá, provavelmente vai ter reclamação e os hóspedes vão voltar para você em algum momento ou para um hotel do mesmo nível. Então, você não precisa chegar no valor do econômico, porque não é a proposta. Justamente você é um mid-scale ou um upscale, porque você tem uma diretriz ali. Então, quando você conhece o cliente com quem está atingindo, conversando, acho que te ajuda a ter mais argumentos. Aí você fala, não, mas esse hotel é econômico. Ele não está no nível dos viajantes que você tem. O seu executivo vai chegar lá, por exemplo, de terno e gravata e do lado, nada contra, né? Mas a gente sabe que tem essas diferenciações, vai estar do lado um cara, sei lá, de bota e capacete. E o seu executivo não pode ficar no mesmo nível de hotel. E vai reclamar. Porque a hierarquia é diferente. Então, talvez o gerente, sei lá, vamos pensar que é um engenheiro da obra, ele não pode ficar, ou muitas vezes, né, não pode ficar no mesmo hotel que fica, sei lá, o pedreiro, ou outra função que eu não sei qual que é de construção civil. Então, você tem que conhecer o cliente. E esse conhecer o cliente, acho que leva tempo, leva estudo, leva dedicação, e foi aquilo que o Cássio falou no começo, que os melhores vendedores que ele, pela experiência dele, eram aqueles que ficavam mais tempo dentro do hotel.
que eu acho que é a preparação. Você falou desse de afiar o machado, eu já tinha escutado essa expressão antes, mas para mim é a perfeita, entendeu? Se prepara antes de ir. Se você for só para um cafezinho, não converte. Essa não vai converter. Não vai mesmo. Não vai. Não tem como mesmo. Não é uma coisa que você, sei lá, lógico que tem todo um estudo por trás, mas às vezes, sei lá, respondendo 10, 15 vídeos por dia, você pega os macetes, você olha, mano, você lê o histórico do e-mail, você vê para onde que ele tá indo, qual é o cliente, você fala, esse aqui, ó, eu posso precificar lá no alto, porque o nosso produto é muito importante para esse cara. E o evento que ele quer, do jeitinho que ele quer aqui, só vai caber no nosso hotel. As necessidades dele só vão ser atendidas por a gente, no máximo por um outro concorrente. E a gente vai e já precifica, já, porque a gente já tem esse entendimento. E enfim, é que preço, às vezes, as pessoas estão muito focadas em vender, em converter, em trazer. E não quer ter esse impasse ou esse trabalho a mais, talvez, de ter que ir lá e... Às vezes é dizer ou não. É dizer ou não para o cliente. Porque às vezes também o vendedor ele quer vender, quer vender. Põe para dentro, vende. E aí essa é a desconstrução também, esse estereótipo. O cara quer... O cara que... Ai, perdi uma venda. Perdeu mesmo? Será que você perdeu mesmo essa venda ou essa venda não era para o seu produto? E aí você falou uma coisa muito legal. Esse case que eu falei, é o hotel da cidade. Pô, todo mundo quer ficar no meu hotel. Eu sei disso, eu tenho essa consciência, eu tenho esse, né, eu tenho esse conhecimento. Não, esse hotel, todo mundo gera um desejo do cara estar lá. Se eu tenho, foi o exemplo que você falou, você recebe uma cotação de evento, você sabe que só o seu hotel atende naquela característica. Para que você vai? Lógico, você vai flexibilizar, você vai entender, vai ver budget, não sei o que, não vai ser uma coisa engessada. Mas por que você vai chegar já dando preço pro cara? Focando a negociação, a primeira coisa que você fala é do preço. Gente, você é isso que é o principal do argumento que você tem, né? Então, é o preço. O cara chega falando, é porque o meu preço é R$100. O cara não quer nem saber o seu preço, quer saber se primeiro ele atende a necessidade dele. Falando no CD evento, no espaço de eventos. Pô, você tem, preciso de 5 salas, não sei o que, eu tenho as salas. É isso que o cara quer. Depois você vai falar do preço. Não, pro meu preço é... Então, assim, tudo concorda que é tudo conhecimento, tudo você está atento a tudo, tá se comunicando com todo mundo, né? Ouvindo e se comunicando com todo mundo. Então, e tem um posicionamento. Eu sou o único hotel que atende esse evento. Vou flexibilizar, tem budget, não tem e tal, mas eu não preciso falar meu preço é isso. O preço é o terceiro passo dessa negociação. Mas que você falou uma coisa muito legal, assim, eu sei que é meio pastelão e eu não estou falando para todo mundo fazer isso, mas às vezes eu gosto de assistir os comerciais da Polishop porque eles têm uma confiança nos negócios que eles vendem. É um negócio mais batido, é um liquidificador, não tem nada de diferente. Mas o cara mostra tanto valor naquilo que tritura gelo como se nenhum liquidificador triturasse gelo. Mistura vitamina como nenhum outro, como se nada... Percebe que uma fruta não aparece. E nem aparece o preço. Quase não aparece o preço. Mesmo no final, aparece lá pequenininho assim, aquele... E custa 5 vezes mais caro que o outro que faz a mesma coisa, mas assim, a venda, eu gosto deles porque eles vendem valor ali. Valor agregado. Eles vendem seja aquilo qual for o produto. Como se fosse o único que você precisa na sua vida. Tudo bem, tem umas coisas meio pastelão de mostrar alguém sofrendo com preto e branco e o colorido e a pessoa que, sei lá, vai limpar o chão toda desarrumada para pegar com a vassoura normal e não consegue, como se pegar o chão fosse difícil, né? Aí mostra a pessoa tipo arrumada, quase um executivo limpando o chão com facilidade. Assim, é um argumento de venda. É meio estereótipo que você já está meio batizado, mas o que eu gosto neles é essa confiança de mostrar o meu produto é bom. E não é o mais barato. E acho que se os hotéis se dessem o mesmo valor, tirando essa pastelão deles, essa propagandinha batida, mas se vendesse com confiança, igual você falou e o Cássio falou. Ah, meu hotel é o único que atende isso. Então vende isso como se
a vida do cara dependesse disso, sabe? Mostra que se ele não ficar no seu hotel, vai ser o mesmo que ele fazer debaixo da ponte o evento dele, que todos os hotéis não têm o nível do seu. Então, acho que a hora que você consegue ter esse clique e essa confiança, porque acho que isso é muito confiança, né? Ter esse clique, as coisas mudam. Eu falo que, às vezes, a melhor maneira de precificar o seu hotel correto é deixar o concorrente fazer. Porque ele dá muitas qualidades do porquê ele tem que ser mais caro, que o vizinho tem que ser mais caro. Então, se fosse o contrário, vende o vizinho, aí você ia falar um monte de qualidade que justifica o dele ser mais caro para o seu ser mais barato. Então, sabe, tem confiança no que está vendendo, se você acredita no produto, né? Que eu acho que isso já minimiza um pouco a resistência do preço. Porque quando você fala, sei lá, 10 coisas boas de alguma coisa, é muito difícil você ficar voltando sempre no preço. Não sei, Cadu, você pode falar que você tem mais experiência que eu em vendas, mas você fala, meu hotel é bom por isso, por isso, por isso, por isso. O cara fala, mas o preço tá caro. Ah, mas tá caro, mas porque tem isso, 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 isso. O cara não fica tipo... Às vezes, assim, assim, existe também essa questão do preço também, não é só do lado de cá, né? Da gente de vendas do hotel querendo vender, né? Tem um lado de lá também que o cara também só foca no preço, né? Sim. Você vai falar que o hotel tá 100 metros do escritório, tá não sei o que, tá isso, o cara não tá nem aí. Também tem esse lado da história, né? Mas que é mais cultural. Mas se você sabe conduzir, sabe entender, sabe conversar, você não vai chegar... eu sempre critiquei muito isso, assim. Por que você tem que falar primeiro o preço para depois falar do seu produto? Primeiro você fala, o hotel custa tanto. Ah, porque eu tô... Assim, pergunta básica. Olha, um hotel novo, não vendo pro cara. Vou entender, deu uma estudada no cara e vou perguntar pro cara, olha, se eu vi que você tem demanda aqui, o que você tem usado? Tal. Aí, uma das perguntas que você pode fazer é assim, qual que é o seu budget? Como tá, o que você está pagando dentro desses 3 hotéis que você usa? Né? O que você está pagando? Ah, pago X. O cara vai falar assim, se ele falou R$100, ele vai dar o preço de R$90. Exatamente. Eu faria isso. Assim, mas assim, tá, mas tudo bem, mas aí o meu produto é superior aos demais. Eu como hotel independente, enfim, tem tudo. Quando eu cheguei, né, com esse contexto, não conhecia, não tinha ainda o volume. Ó, eu sei que você usa a B e C, você tem uma demanda assim. Você conhece esse hotel? Não, é novo? Não é. Geralmente não é hotel novo. Contratou a gente para fazer. Ah, mas ele fica onde? Ah, ele fica em tal lugar. Oh, é perto do... Aí você começa a contar. Aí você mostra, aí você vai, mostra, folheto, iPad, o que seja, você vai ali, apresenta e tal. Olha, isso aqui, o que você precisa? O que você está usando e tal. E vai negociando. E aí você, cara, você quer usar? Pô, aí você gera interesse. Aí esse é um hotel, por exemplo, tem um hotel que é sustentável, aí você fala do valor. Então, assim, muitas vezes o cara também, esse cliente também está habituado a usar aquele hotel A, B e C. Né? Porque é de rede, porque é de marca, ou porque ele já chegou lá, já usava e tal. E às vezes não tem essa visão de fora. E muitas vezes, assim, o hotel que eu estou falando ali, ele é mais caro do que ele usa. Olha, então, por que ele é mais caro? Porque ele é uma qualidade melhor, porque ele propõe isso, propõe aquilo, é sustentável, não sei o que. Não. E a venda começa a acontecer. Mas por quê? Foi o preço? Dizer, o Cadu é... Não é. É saber conduzir, né, a situação. É o conhecimento que eu falo. Então, esse exemplo que eu dei. Vou dar R$90. Você não sabe o volume do cara, você não sabe se o cara tem frequência, você não sabe a frequência, você já vai falando o preço. Então, assim, é uma mudança, é uma desconstrução. Para mim, como eu estou com isso muito presente atualmente, é uma desconstrução. Além disso, quando você já colheu todas as informações, que é super importante para o processo de venda, e daí quando você for chegar para o RM ou chegar para o gerente para falar, você já qualificou o cliente, você já sabe, ó, ele paga tanto, produz tanto, tem potencial aqui, já era, já deu todas as informações. Porque às vezes a gente fica cego querendo precificar, e a gente poderia às vezes precificar melhor do que a gente precificou, porque o cliente tem mais potencial, a gente precificou mais barato, ou às vezes precificou muito caro e a gente queria captar esse cliente porque é um cliente que tem uma produção
determinados períodos que a gente precisa. Então, trazer esse tipo de informação é essencial, acho que para tudo, assim. É muito bom classificar o cliente. Ajuda demais. Exato. Exatamente. E eu acho que uma coisa que com toda essa nossa conversa me relembrou, que em algum momento eu ouvi isso, mas que é sempre bom ter em mente, é que se algum dos clientes que a gente tem, e pior ainda, fica mais importante se for os principais clientes, a gente tem que ter em mente, se a razão fundamental para ele ser meu cliente é o preço, o motivo principal dele ficar comigo é o preço que a gente deu, o risco é muito grande. Porque se o principal motivo que em qualquer negociação foi ele está aqui por causa do preço que a gente aplica, aí é muito complicado. Porque amanhã ele pode ser cliente de qualquer outro concorrente. Por preço vem, por preço vai, né? Exatamente. E qualquer negociação que eu for fazer com ele, eu já vou ter aquela trava. Peraí, mas se for mexer em preço, temos um problema. Então é muito arriscado. E uma hora o concorrente vai descobrir, né? Seu preço. Você não fica invisível para sempre. Aí você descobre que seu preço, você vai. Eu lembro uma vez um podcast com um cara que era travel manager, ele era até americano, não lembro a empresa, mas era uma empresa bem grande. E aí tava essa discussão de preço, se valeria a pena, sei lá, o hotel A baixar o preço em relação ao B para ter o cliente fidelizar, sabe? Ele fidelizou o cliente, ele vai ficar no hotel. E aí o cara foi até engraçado o jeito que ele foi curto e grosso na resposta. Ele falou assim: cliente corporativo não fideliza com ninguém, não é fiel. Se você baixa o preço significativamente para o cara mudar, ele vai ficar com você até a hora que você aumentar o preço de novo. Aí ele volta para onde ele estava antes. Cliente corporativo não é fiel, ele é oportunista. Aí quando o cara falou isso, eu falei, faz total sentido, não só para o cara de viagem, mas para qualquer coisa. Porque se você não desperta o desejo do consumo, que é o mais difícil de fazer, que é o desafio de todo o negócio, se é só preço, vai ser uma oportunidade. Porque amanhã vai ter alguém mais lascado do que você, disposto a sacrificar mais a margem. E vai levar esse cara embora. E se você pensar no longo prazo do negócio, e se esses são os únicos clientes que você tem, você vai estar sempre sacrificando a sua margem. Nunca vai ter um momento que você vai ter uma margem boa. E na hotelaria, em geral, a margem já é baixa. Não é uma margem assim, eu vendo meu produto 30 vezes mais caro do que ele custa. Não é o nosso caso. E sabe, como você falou, o risco de perder é gigantesco. Então, quanto mais focado no preço você fica, eu acho que vai aumentando os riscos, né? De você perder esse cliente ou de você ter um trabalho infinito de sempre ter que prospectar. Sempre tem que achar cliente novo em algum lugar. Porque você nunca vai ter aquele cara que vai ficar com você. Porque ninguém que fica com você vê o valor que você tem. Então, talvez você tenha que repensar no seu produto, você tem que repensar nos clientes que você atende. É um desafio, é bem grande. Sim, muito. E aí sempre cai em vendas, né? A culpa é sempre de vendas. A culpa é de vendas porque quem traz a notícia. Culpa de vendas que não fez. Não falou, não vendeu errado, quis vender só preço. Aí a culpa é sempre de vendas.